Agora que já disse tudo, eis aqui a conclusão que chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados, porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado e até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Bom, feche teus olhos, vamos orar. Querido Deus, querido Pai, queremos ouvir a Tua voz, fala conosco nessa hora, que Teu Espírito Santo continue falando nesse lugar, nessa reunião, nesse tempo, que haja edificação, que haja salvação, que o Seu falar seja livre nessa noite, em nome de Jesus, amém. O tema que eu dei para essa mensagem é sobre, eu botei o tema de a preparação que não pode ser negligenciada. Você que tem um hábito saudável de anotar, né? Você pode anotar esse tema, a preparação que não pode ser negligenciada. No decorrer da nossa vida, constantemente negligenciamos o preparo para determinados eventos. Alguns momentos que temos que nos deparar, nós não nos preparamos adequadamente para passar por eles. Todo mundo aqui estudou, e eu creio que muitos de nós, se não todos nós, já fizemos alguma ou muitas provas, eu espero que não sejam todas as provas, sem a preparação adequada, sem estudar, sem fazer ali o famoso dever de casa, para que o aprendizado pudesse ser fixado e assim a gente poder ter um bom resultado na prova. Tudo na nossa vida precisamos de uma preparação. Algumas pessoas na época do estudo, eles acreditavam que o aprendizado poderia acontecer por osmose. Ela ficava perto de uma pessoa, né, que tinha uma quantidade grande de conhecimento, ou era muito estudiosa, e achava que o conhecimento da outra ia passar para ela. E alguns até dormem com um livro na cabeça. Ou ficam sentadas no sofá, com o livro na mão, achando que aquele conhecimento vai passar para ele, né, como se fosse uma osmose. A gente falava isso antigamente, né? E o cara está achando que vai aprender por osmose. Na verdade, essa fala do aprender por osmose não está correta. Porque no processo da osmose, né, a substância ela é passada de quem tem menos para quem tem mais. Então, nesse caso, no exemplo do estudo, ia dar ruim. Não é mesmo? Na verdade, o termo melhor para ser usado nessa fala seria difusão, que é o compartilhar de quem tem mais para quem tem menos. Mas o fato é que isso é apenas um mito. Ninguém aprende por osmose. Para fazer uma prova, nós precisamos de uma preparação adequada. Quantos casamentos não deram certo ou tiveram muitos problemas desnecessários porque não aconteceu uma preparação que antecedeu ao casamento? Casamento não é uma coisa fácil. Você vai juntar duas pessoas complexas, com histórias de vida totalmente diferentes, e normalmente dois jovens que muito mal conseguem dar conta da sua própria vida e vão juntar numa mesma casa para viver uma nova vida a dois. E não se prepara para isso. Não faz curso de noivo, não estuda, não lê, não busca aconselhamento. Quantas pessoas, né, quantos jovens não se preparam para o Enem? O camarada vai fazer o Enem. Olha, eu entreguei o dízimo domingo na igreja e eu espero que esse conhecimento caia do céu. Você tem que estudar, irmão. Eu sempre conto aqui, eu fiz um concurso quando eu tinha 17 anos de idade. Foi o primeiro concurso que eu fiz na minha vida, e naquela época eu concorri com 75 mil candidatos. E eu estudava, eu fazia o ensino, na época era o 2º grau, né? Eu não sou tão velho porque eu sou da época do 2º grau. Alguns irmãos aqui são da época do científico, são mais velhos ainda, né? Não era ensino médio.
Então eu fazia o segundo grau, eu estava no terceiro ano do segundo grau, e tive que trocar a minha aula da manhã, que eu estudava pela manhã, eu tive que trocar para a noite, porque eu fui fazer um curso preparatório. E eu estudava, de manhã eu estava no curso, à tarde eu estava estudando a matéria do curso e a matéria da escola, porque mesmo o curso noturno, ele era puxado, tinha umas matérias puxadas, não era supletivo, amém? Era um curso noturno de uma escola normal, não normal de formação de professores. Tem que explicar bem, porque senão o pastor fez normal, não fez normal. Então, irmãos, eu estudava pra caramba, estava estudando muito. Era um ano que eu sabia que eu precisava me preparar para aquele concurso que eu ia fazer. Um dia, num evangelismo, eu estava fazendo evangelismo na praça, porque eu estudava pra caramba, e isso não era desculpa para não me envolver com as coisas de Deus. Amém? Deus sempre em primeiro. E aí, um dia fazendo um evangelismo, uma concentração evangelística, um irmão que ia participar, ia dar o testemunho, ele olhou para mim, eu nunca tinha visto ele na minha vida, ele falou: meu irmão, você vai passar na prova. Que prova? Você não vai fazer um concurso? Eu falei: vou. Eu vi um anjo escrevendo na tua prova. Ô glória! Como é bom saber que tem um anjo escrevendo na minha prova, rapaz. Mas o que aconteceu? Tu acha que eu parei de estudar, meu irmão? Eu continuei estudando. E aí eu lembro que meu pai era muito tradicional, meu pai batistão, tradicional. Eu falei para ele: pai, um irmão compartilhou comigo que eu vou passar na prova. Que ele viu um anjo escrevendo na minha prova. Meu pai, muito batistão, olhou para mim, né? Fez assim com a cabeça, mas com aquele ar meio cético. Talvez até acreditando que eu ia passar porque eu estava estudando, mas não dando muita importância àquela revelação. Mas você acha que eu parei de estudar, irmãos? É claro que não. Continuei estudando. Foi um ano de muita dedicação, muito estudo. E eu fiz o meu primeiro concurso, e primeiro e único concurso que eu fiz na minha vida. Sabe o que aconteceu? Um coronel do exército ligou para minha casa, meu pai atendeu o telefone, falou: olha, o seu filho foi aprovado no concurso de admissão do exército, ele tem que comparecer na primeira divisão de exército no dia tal para fazer o teste físico. Você pode aplaudir a Jesus? O solteiro, ele quer casar, como eu estava falando, mas ele não quer se preparar. Olha o que diz Provérbios 24, 27. Projeta para nós. Provérbios 24, 27. Forma primeiro a tua lavoura e levanta a tua casa. Então estarás à vontade para constituir a tua família. Antes de constituir família, você tem que se preparar. Você tem que ter uma condição mínima. Já tem um ditado popular muito sábio, que diz que quem casa, quer casa. Isso não significa que você tem que casar com uma casa própria. No país que a gente vive, ia ter muita gente que a gente mora, ia ter muita gente que nunca ia poder casar, porque aqui, casa própria aqui, é complicado. Não é mesmo? Mas você precisa ter condições de alugar uma casa, pelo menos, e se sustentar como família. Tem que ter preparação, irmãos. Pastor, eu não gosto de negócio muito de estudar, não. O que eu gosto é de rede social. Eu me amarro em rede social. Eu gosto muito, gosto muito. Eu vi uma pregação na rede. Os caras ainda distorcem as palavras que ouvem na rede, né? Eu vi uma pregação na rede, que esse negócio de concurso não é com nada, não. O negócio agora é usar alguma coisa que eu sou bom para ganhar dinheiro. Eu vou ser blogueiro. O preguiçoso, ele usa tudo a favor dele. O provérbio diz que o preguiçoso ele não sai para trabalhar porque ele diz, porque tem um leão lá fora. Deve estar assim de leão aqui na cidade do Rio de Janeiro, irmão.
Tem gente que não quer estudar porque tem um leão lá fora, não quer trabalhar porque tem um leão lá fora. É preciso preparação. O discípulo precisa se preparar para se tornar um bom discipulador, irmãos. Você vai ficar como discípulo, somente como discípulo até quando? Não, pastor, eu estou muito bem nessa posição de discípulo. Eu não quero discipular ninguém não, porque isso dá muito trabalho. Tudo na vida, eu vou falar para você um conceito assim, muito formidável, muito especial. Você nunca ouviu isso antes. Tudo na vida que gera crescimento e que faz você mudar de estágio, sempre vai dar trabalho e vai requerer esforço e sacrifício. Vocês estão aí, amém? Não existe esse negócio da gente ficar a vida inteira... Não, pastor, eu estou numa multinacional trabalhando e eu sou... Como é que é o nome do cara que opera elevador? Eu sou assessorista. Eu amo ser assessorista, não tenho pretensão de crescer. Irmãos, quanta gente grande começou como assessorista, começou como office boy e se tornou diretor. Mas para crescer, você precisa se empenhar. Crescer dá trabalho. Crescer requer renúncia. Crescer requer sacrifício. Você vai continuar a vida inteira no mesmo nível espiritual? Você acha que Deus tem isso para você? Não, Deus não tem um chamado para mim. Eu não tenho um chamado para ser pastor, eu não tenho um chamado para ser líder, eu não tenho um chamado para orar e o enfermo ser curado, eu não tenho um chamado para expulsar demônio. Você acha que precisa de chamado para expulsar demônio? Para você expulsar demônio, basta que um demônio se manifeste na tua frente. E você vai dizer com autoridade em nome de Jesus, sai dele, e o demônio vai sair dele. Agora, você precisa buscar o crescimento, você precisa se preparar para quando o demônio se manifestar na tua frente, para que você tenha unção. Lembra dos discípulos de Jesus? Tentaram expulsar o demônio, não conseguiram. Aí o pai do menino que aguentou os discípulos falou, olha, o discípulo aí não arrumaram nada não. Tentaram expulsar aqui, mas não conseguiram não. Aí Jesus, homem de pouca fé. E aí Jesus fala, olha, tem determinadas castas de demônio, que só sai com muito jejum e oração. Quantas vezes você jejuou no mês de junho? Não me responde não. Quantas vezes você jejuou no mês de junho? Quanto tempo você gasta diariamente em oração? Irmão, eu estou falando isso para você ficar com vergonha mesmo de você. Você e Deus, porque eu não sei se você jejuou, eu não sei se você está orando, eu não sei se você lê a palavra, eu não sei, mas é para você sentir vergonha diante de Deus e se preparar, tomar um posicionamento. Amém? Alguém pode dizer assim, amen, ou então amém. A igreja precisa se preparar para o encontro que vai acontecer muito em breve. Nós vamos nos encontrar com o nosso Deus. Esse encontro vai acontecer muito em breve, mais rápido do que você imagina. Nós precisamos estar preparados. Amém? Eu quero fazer aqui algumas considerações sobre esse encontro que nós vamos ter. Porque no texto que nós lemos, que foi o texto base, o escritor, ele fala que nós vamos prestar conta a Deus. Ele diz, porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado, e até mesmo que ainda está escondido, quer seja bom, quer seja bem, quer seja mal. Nós vamos estar perante o Senhor e vamos prestar conta da nossa vida, daquilo que nós fizemos, daquilo que nós fomos, né? Nós vamos ser chamados para uma prestação de contas. E eu quero tecer aqui algumas considerações importantes sobre essa prestação de conta. Primeira consideração: tudo que você semear, você vai colher. Ele aqui falou aleluia. Alguns aí podem falar misericórdia. Tudo que você semear,
você vai colher. Gálatas 6, 7 e 8. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Irmãos, a gente para se preparar, a preparação fala de algo que antecede ao evento. Eu falei da preparação para a prova, que é o tempo de estudo, de prestar atenção na aula, de fazer o dever de casa. Eu falei da preparação para o casamento, para você não entrar num casamento sem noção de nada, irmãos. Tem pessoas que casam e aí ficam frustradas, sabe por quê? Acha que o casamento é um conto de fadas. Não é, irmão. Não é. Você vai entrar numa relação onde existem pessoas diferentes, onde conflitos naturais e normais vão acontecer, e se você achar que aquilo é anormal, e não tiver conhecimento suficiente para lidar com essas questões, e se aprimorando, e aprendendo a conviver com as divergências, com as diferenças, você pode concluir que você entrou numa canoa furada. É preciso preparo. Aquilo que nós semeamos fala daquilo que nós somos, daquilo que nós vivemos. A semeadura é uma lei espiritual, ela se aplica à nossa vida financeira, a você depositar no altar uma semeadura, uma semente, como Paulo fala, mas a semeadura é principalmente os nossos atos de um modo geral. Como você vive? A sua vida é conduzida pela sua carne? Você está semeando na carne? O seu estilo de vida é um estilo de vida que desagrada a Deus? Eu estou falando de uma preparação para se encontrar com Deus. A preparação, ela antecede o evento. Ou o fato que é a finalidade da preparação. Nós não podemos esperar ter um encontro bem sucedido com o nosso Criador, com o nosso Deus, se nós vivemos uma vida semeando na carne. Paulo diz, quem semeia na carne, da carne vai colher a ruína, a corrupção. Mas quem semeia do Espírito vai colher a vida eterna. E aí eu estava falando do que é em relação a um estilo de vida, irmãos. Você precisa viver um estilo de vida de alguém que é espiritual, de alguém que conhece a Deus, de alguém que ama a Deus acima de todas as coisas. Lembra de domingo? O nosso amor a Deus precisa ser acima de todas as coisas. Amar ao Senhor com a nossa alma, com o nosso entendimento, com toda a nossa força. E o semear no mundo espiritual, o semear coisas espirituais, fala de você ser um cristão verdadeiro. Fala de você amar o teu próximo. Fala de você perdoar aquele que te ofende. Fala de você ter uma vida devocional, uma vida de intimidade com Deus. Fala de você sacrificar o teu corpo jejuando, porque você entende que essa carne não pode ficar viva, ela tem que ser mortificada. A gente já tem ensinado aqui que a gente não jejua por causa de Deus, irmãos. Deus não muda. Deus é o mesmo antes do seu jejum e o mesmo depois do seu jejum. Mas nós é que precisamos mortificar nossa carne. Nós precisamos parar de alimentar nossa carne e estar mais sensíveis para ouvir o que o Espírito Santo está falando com a gente. Porque o Espírito Santo fala com a gente constantemente, mas nós muitas vezes estamos tão envolvidos com as nossas concupiscências e paixões que nos tornamos incapazes de ouvir o que Deus está falando. Semear no Espírito. Tudo que você semeia, você vai colher. E o que nós estamos semeando hoje, no tempo da oportunidade, é o que nós vamos colher quando estivermos nos encontrando com o Senhor. Segundo lugar, eu estou fazendo algumas considerações importantes sobre a nossa prestação de contas a Deus. Vamos prestar conta de todas as palavras que saírem da nossa boca. Alguns vão dizer para o teu irmão assim, misericórdia. Todas as palavras, olha para mim,
Não baixa a cabeça, não. Não fica com medo, não. Todas as palavras que saírem da tua boca, você vai prestar conta de cada uma delas a Deus. Mateus 12, 36 e 37. Projeta para nós, Mateus 12, 36 e 37. Por isso vos afirmo que de toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras serás condenado. Eu estou falando de preparação. Você vai ser absolvido pelas tuas palavras. Foi Jesus quem disse isso. Pastor, isso aí é coisa do Velho Testamento. Mateus é Novo Testamento, irmão. E as palavras do Velho Testamento continuam em vigor também. Você vai dar conta, você vai prestar conta, você vai ser julgado por cada uma de suas palavras. Irmãos, quando nós temos um entendimento e levamos a sério uma palavra dessa, a gente precisa reformular nossa fala. A gente precisa reprogramar aquilo que nós falamos, porque as nossas falas poderão ser um instrumento de destruição na nossa vida. As nossas palavras poderão nos levar a uma condenação eterna. Jesus disse que nós seremos condenados pelas nossas palavras ou seremos absolvidos pelas nossas palavras. O apóstolo Paulo, exortando a igreja do Senhor, ele diz, olha, que cada uma das suas palavras devem ser temperadas e com graça para edificar aqueles que a ouvem. Irmãos, isso é muito sério. Vocês já ouviram falar da existência de crente linguarudo? Alguém já disse que no dia do sepultamento dessa pessoa vão ser 2 caixões, um para a língua e outro para ele. Um dos pecados mais graves na igreja é o pecado da maledicência. Mas o pecado da maledicência é grave e ele não afeta só os outros. Ele afeta a pessoa maledicente também. Se a pessoa não se arrepender, se a pessoa não se consertar, no dia do juízo, ela vai ser condenada por suas próprias palavras. Quando nós falamos de preparação, um dos aspectos muito sérios a levarmos em consideração é o cuidado com aquilo que nós falamos, irmãos. É muito difícil guardar a boca, irmãos. Eu também luto com isso, como você. Eu não tenho problema de maledicência. Mas eu também luto com isso, a necessidade de organizar, de elaborar o que vai ser falado. Quando estamos principalmente numa conversa informal, nós precisamos ter esse cuidado e entender que isso é algo importante, irmão. Paulo diz, olha, maledicente, você não vai nem comer com ele. Se o cara for crente, se ele for incrédulo, não. Você pode comer com fofoqueiro. Mas se o cara for crente, se disser irmão, olha, eu sou irmão, paz do Senhor, irmão, e o cara é fofoqueiro, Paulo diz para você nem comer com ele. Porque quando você come com maledicente, você está compactuando com o pecado daquela pessoa. E os maledicentes não herdarão o reino de Deus. Estou falando de preparação, amém? Terceiro aspecto em relação à nossa preparação para o encontro que nós vamos ter com Deus. Deus vai trazer à luz tudo que está escondido. A coisa está ficando mais profunda, né, irmão? Deus vai trazer à luz tudo que está escondido. Eclesiastes 12:14, que foi o texto que nós lemos, porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado, e até mesmo o que ainda está escondido.
Tem uma palavra de Jesus que ele diz, olha, que não há nada encoberto que não há de ser revelado. Está falando a respeito desse mundo presente também, englobando o mundo vindouro. Mas nesse texto de Eclesiastes, o escritor, ele se detém ao momento do julgamento. No momento do julgamento, tudo o que foi feito de escondido, que não foi trazido para a luz, vai ser trazido perante Deus para ser julgado. Como é que nós nos preparamos, irmãos, para nos encontrarmos com Deus de uma forma adequada? Trazendo tudo para a luz. Confessando o nosso pecado, abandonando o nosso pecado, o nosso erro. Confessando aquilo que a gente não consegue se desvencilhar para o nosso discipulador, para o nosso líder. Porque você não precisa confessar algo que aconteceu eventualmente. Por exemplo, você mentiu lá no teu trabalho. Você falou para o teu patrão, olha, eu não vou poder ir não, porque eu não estou me passando muito bem. Mas tu estava querendo era ficar em casa dormindo. Ou tu queria emendar o feriadão. Você cometeu esse pecado, você se arrepende, você confessa para Deus, você pede perdão para o Senhor, você decide que nunca mais vai fazer isso. Mas vamos supor que você faz isso, volta e meia você faz isso. Oh, eu tive um problema aqui, a criança não está bem, não tem com quem deixar e tal. Ou então na igreja, não tive aí no domingo porque eu estava mal. Né? E aí você vê que você está vivendo uma questão de um pecado que você não tá conseguindo lidar, abandonar. Aí você precisa pedir ajuda. Confessar, olha, eu estou com um pecado de mentira. Mentira é pecado, irmão. A gente às vezes acha só que é alarmante ou algo sério quando é um pecado de cunho imoral. O camarada adulterou, se prostituiu, né? Mas quando são outros tipos de pecado, nós encaramos como se fosse alguma coisa normal na nossa vida. Não é, irmãos. A gente precisa entender que pecado não é normal. E nesse processo de preparação, a gente precisa se livrar das coisas escondidas. Quanta coisa tem escondida na sua vida que ninguém sabe, irmão? Querido, querida. Tem situações aí na sua vida escondidas, pendentes, que ninguém sabe? O momento de trazer para a luz é agora. Enquanto você ainda não está na presença de Deus, na prestação de contas. Deus vai trazer à luz tudo que está escondido. Toda obra falsa, em quarto lugar, ou religiosa, desprovida de vida e sinceridade, vai ser destruída. Coloca para nós 1 Coríntios 3, 10 a 15. Eu disse que toda obra falsa ou religiosa, e quando a gente fala religiosa, é aquilo que é feito como um ritual. Não é de coração, não é verdadeiro, não é intenso. Né? Toda obra falsa ou religiosa, desprovida de vida e sinceridade, vai ser destruída. Paulo diz, segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói. O nosso trabalhar, irmãos, o nosso serviço na obra de Deus, no reino de Deus, é uma construção. Nós estamos edificando vidas, estamos estabelecendo o reino, nós somos construtores. Ok? Porque ninguém, versículo 11, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, porquanto o dia trará a luz. Que dia é esse? É o dia que nós estivermos perante o Senhor. Nesse dia não vai ter nada que vai ficar escondido. Nesse dia, a verdade virá à tona. Nós vamos saber quem é quem. Nesse dia, na verdade, nós nem vamos saber, porque é tanta gente. O Senhor vai evidenciar e vai mostrar quem é quem. O que foi feito para Ele, para a glória dEle, e o que foi feito com outras intenções.
Versículo 13. Sua obra será manifesta, porquanto o dia trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá a sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim, será salvo como alguém que escapa por entre as chamas de fogo. A forma como nós servimos ao Senhor, ela precisa ser reavaliada, querido. E para você, é muito difícil participar de uma célula, convidar um visitante, chegar numa ministração de Tadel, você precisa repensar a sua vida cristã. Que tipo de crente você é? Que tipo de adoração você está oferecendo a Deus? Se você faz as coisas, mas você faz como foi ministrado aqui no Tadel, você só faz aquilo que você quer fazer, porque você gosta de fazer. Você só obedece aquilo que você concorda. Você imagina se os nossos filhos só obedecessem aquilo que eles concordam? Iam dormir 2 horas da manhã, só iam comer porcaria, não é mesmo? Não iam ir para a escola. Não, hoje eu não vou para a escola não, porque hoje tem um desenho animado maravilhoso aí na televisão. Não seria assim? Quando nós fazemos para o Senhor de coração, em adoração, em obediência, debaixo de autoridade, debaixo de direção, com a motivação correta, quando nós fazemos o melhor, irmãos, e o melhor, ele não fala de índices alcançados. O melhor, porque muitas vezes você pega um cara que é muito bom. Muito bom. Você quer um exemplo disso? Quando eu morei no sul do país, por questões de necessidade durante um período, eu até ministrei louvor na igreja. Por quê? Porque eu estava em um outro nível aqui de adoração aqui no Rio de Janeiro, nos lugares que eu frequentava. Eu cheguei lá, estava aquele negócio lá, beabá, e aí, querido, eu fiquei naquela agonia e acabei ajudando na ministração do louvor. Se for pegar uma pessoa que tem o dom de ministrar louvor, o nível dela é esse. Mas se for comparar o meu empenho, a minha dedicação, o meu coração, aí é algo que só Deus pode ver, só Deus pode avaliar, só Deus pode saber como você o está servindo, como é que você está liderando a tua célula, como é que você se envolve com as coisas do reino de Deus, como é que você ministra louvor, se prepara para ministrar louvor. Se você pega teu instrumento, no dia do culto, ou no dia do ensaio, pega ali um pouquinho antes, pega o instrumento e vem tocar, não ora, não se prepara, não estuda. Tudo isso está sendo pesado pelo Senhor. A motivação do seu coração é fazer algo que você gosta porque você gosta, e você só faz o que você gosta. Existem critérios do Senhor que Ele vai usar para provar as nossas obras. Nossas obras vão ser passadas pelo fogo. E o que for feno, palha, vai ser queimado, não vai permanecer. Mas o que for ouro ou coisas preciosas, o Senhor vai recompensar. Se preparar para se encontrar com Deus é cuidar, é trabalhar para que aquilo que nós fazemos para o Senhor seja sempre o melhor, retrate sempre uma adoração. Vocês estão aí, amém? Hebreus 10, 20. O item 5, antes de ler o texto de Hebreu, compreender que cometemos pecados. Você está se preparando para encontrar com Deus, então você precisa compreender que nós cometemos pecados, mas que não podemos viver deliberadamente na prática do pecado. Primeira João 1, 8 e 9. Se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça.
O mesmo apóstolo João, ele disse: se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. E está chamando de Deus de mentiroso também. E ele completa dizendo que mas se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Entretanto, há uma diferença entre cometer pecado e viver deliberadamente na prática do pecado. No exemplo que eu usei aqui da pessoa que mentiu lá para o patrão para poder ficar em casa, vamos supor que tem um feriado na terça-feira e ela já pega o telefone: olha, ela está em Cabo Frio, mora aqui no Rio, está em Cabo Frio na praia, liga: olha, eu não estou me sentindo bem, não vou poder trabalhar hoje. Ela planejou, ela se programou para mentir. Vamos supor que essa pessoa faça isso como estilo de vida. Ela está vivendo deliberadamente na prática do pecado. Há muitos anos atrás, eu lembro que eu estava fazendo faculdade, e aí eu tinha um trabalho de grupo para fazer, e aí eu falei lá no meu trabalho, e a Cristiane não estava se sentindo bem, e que eu não ia poder ir trabalhar. E eu fui fazer o trabalho de grupo. Irmãos, pensa em fazer um trabalho de grupo agoniado porque fez uma coisa errada. Inquieto, incomodados, com aquele negócio ruim dentro de si. Irmão, nós temos que ser assim, irmão. Se a gente faz coisa errada e fica bem, tem alguma coisa errada com a gente, irmão. E você faz um negócio errado e para você é como se tivesse feito uma coisa certa. Tem algo errado contigo. E aquilo, fiquei agoniado, fiquei incomodado com aquilo. E para piorar a situação, a Cristiane ficou doente. Eu ainda fiquei com culpa. Ficou doente por minha causa. Falei: Senhor, nunca mais eu faço isso. Nunca mais. Eu era garoto, tinha 20 e poucos anos de idade. E aí, recentemente, mais alguns anos atrás, teve o PAN, a competição do PAN aqui no Rio de Janeiro, e eu queria ver um jogo de praia, né, vôlei de praia, né, no horário do expediente. Sabe o que eu falei para o meu chefe? Ó, vai ter um jogo da seleção brasileira de praia lá em Copacabana, em tal horário, eu preciso ser liberado para ver esse jogo. E ele me liberou. Amém, irmão? Se ele falar não, eu não ia, cara. Você está entendendo? A diferença de você pecar e de você viver deliberadamente na prática do pecado. Porque quem vive deliberadamente na prática do pecado, olha só o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Ou seja, trocando em miúdos, se você sabe que é pecado e você deliberadamente vive esse estilo de vida na prática do pecado, a obra redentora de Cristo, expiatória da cruz, não tem efeito mais sobre sua vida. Isso é tão perigoso, porque quando nós vivemos um estilo de vida indiferente à santidade de Deus, ao temor do Senhor, ao mandamento bíblico, ao mandamento da palavra de Deus, quando vivemos um estilo de vida indiferentes ao Senhor, o nosso coração passa por um processo de endurecimento. E um coração endurecido se torna um coração incapaz de se arrepender. E para ter os seus pecados perdoados, biblicamente, doutrinariamente, é necessário haver arrependimento. Eles estão entendendo? Como se preparar para o grande encontro com o nosso Deus? Em primeiro lugar, não confiar em você, confiar totalmente na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Efésios 2:8. Porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, aí que está o grande diferencial.
Muitas vezes a gente vai se empenhar e não vai chegar naquele padrão que a gente quer, amém? Mas não é isso que vai determinar a nossa salvação, irmão. Não vai determinar o que vai determinar a nossa salvação foi o que Cristo fez por nós. Nós temos a segurança e a confiança da nossa salvação pela fé que temos em Jesus Cristo. A preparação, ela acontece para que nós não rejeitemos a obra realizada na cruz e vivamos um estilo de vida descomprometido com a palavra de Deus, para que nós não venhamos a viver uma vida deliberada em práticas pecaminosas. Mas o fato é que nós somos falhas, nós somos vulneráveis a tantas situações, mas não é isso que vai determinar a nossa salvação. O que determina a nossa salvação é que Jesus Cristo foi perfeito, Ele não errou, Ele não pecou, Ele cumpriu todas as exigências da lei, Ele como um cordeiro se ofereceu em nosso lugar para perdoar todos os nossos pecados. Por isso, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É importante, nesse processo de preparação, nós entendermos isso, porque senão nós entramos numa vida de legalismo religioso. O legalismo religioso mata. O legalismo religioso, ele mata primeiro a nossa vida, e depois essa morte espiritual começa a ser transferida para a vida de outras pessoas, porque nós começamos a apontar o que o outro precisa mudar, que o outro está errado, que o outro não está certo, né? Para nos prepararmos adequadamente, nós precisamos entender de uma forma definitiva, é que não depende de mim a minha salvação. Nós somos salvos por aquilo que Cristo fez. Amém? Segundo, procure viver para agradar Jesus, se santifique, se dedique, se entregue de uma forma intensa a Ele. 2 Timóteo 2, de 1 a 4. Portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. A preparação adequada acontece quando nós vivemos a nossa vida, né, de uma forma intensa, com o desejo de sempre agradar a Deus, de sempre fazer aquilo que agrada ao Senhor. Você entende que aquilo não vai agradar ao Senhor, não faça. Não é agradar ao Senhor que vai te salvar. O que vai te salvar é a fé em Cristo Jesus. Mas o teu estilo de vida, a forma como você vive a sua vida, vai te conduzir para permanecer na presença de Deus. E aí você precisa viver um estilo de vida assim, de santificação, né? Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque existem dois extremos. O primeiro extremo é o extremo do legalismo. Eu tenho que fazer isso, aquilo outro, porque senão eu não vou ser salvo. E o outro extremo é o extremo da graça barata. Cristo já morreu por mim, já me salvou, então a pessoa acha que pode viver uma vida de pecado. Isso não é verdade. O apóstolo Paulo, ele esclarece de uma forma muito tremenda isso em sua carta aos Romanos. Ele diz que a graça de Cristo, ela não pode ser banalizada, em outras palavras. A graça de Cristo, ela vai nos conduzir a viver muito mais agora na presença de Deus, a viver uma vida que agrada a Deus. Se Deus morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores, irmãos, Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores, Paulo diz, muito mais agora, nós seremos salvos por meio da sua vida que habita em nós. Amém? E aí a gente precisa entender, é claro que nós vamos falhar, irmãos, muitas vezes a gente vai falar com uma pessoa de uma maneira que não devíamos falar, um pouco mais áspero, né? Mas aquilo vai entristecer o nosso coração, porque o Espírito Santo vai falar com a gente.
O fato da gente falhar, o fato da gente errar, não tira de nós a salvação que foi conquistada por Cristo na cruz. Mas nós precisamos entender que o fato de Cristo ter conquistado para nós a salvação na cruz não nos permite viver de qualquer jeito. É essa coerência que nós precisamos alcançar para a nossa vida. Amém? Terceiro lugar, deixe o Espírito Santo conduzir e guiar a sua vida. Romanos 8,14. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Deixe o Espírito Santo conduzir a tua vida. Você precisa se arrepender. Se arrepender sempre que você pecar. Antigamente era muito comum uma pessoa orar: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. O cara nem sabe pelo que ele está pedindo perdão. Virou uma oração religiosa. Perdoa a multidão dos meus pecados. Pô, o cara está com uma multidão de pecado, precisa se converter. Pecados que nós cometemos precisam ser pecados pontuais. A gente não pode viver com uma multidão de pecado. Amém, irmãos? E aí, a gente precisa aprender que o arrependimento faz parte de uma vida cristã saudável. Toda vez que nós pecarmos, nós precisamos nos arrepender. E o nosso advogado Jesus Cristo, ele vai perdoar os nossos pecados. Amém? E tem uma frase muito interessante: pecado tem nome. Sabia disso? Pecado tem nome. Multidão de pecado, meu irmão. Você peca num varejo e pede perdão no atacado? Perdoa a multidão de pecado? Não, o pecado tem nome. Eu menti. Eu estou arrependido porque eu menti. Eu estou arrependido porque eu fui grosseira com meu marido. Viu, irmãs? É que eu estou com TPM. TPM é licença para pecar? TPM agora é licença para pecar. Para você destratar o marido. Senhor, me perdoa, porque do jeito que eu falei com meu marido, não está certo. Me perdoa. Estou arrependido, eu vou pedir perdão para ele. Peça perdão para o seu marido, irmãos. Parece que a gente vive numa cultura onde a gente só pede perdão para Deus. E a pessoa ofendida não vai ser abordada para liberar o perdão para você? Se você pecou contra Deus, somente contra Deus, você vai pedir perdão para ele. Mas se você pecou contra o teu marido, contra a tua esposa, vai pedir perdão para ela. Amor, me perdoa, porque eu gastei demais com carro e agora aí deu ruim no orçamento. Isso é pecado, irmão. A gente precisa ser organizado, a gente precisa fazer um planejamento dos nossos gastos. Amém? E quando a gente peca contra o nosso cônjuge, a gente precisa consertar e arrepender. Arrependimento faz parte da manutenção de uma vida cristã saudável, de intimidade contínua e progressiva com Deus, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. Sempre que houver um pecado não confessado, não arrependido, nós vamos ter o nosso canal de comunicação com Deus obstruído, irmão. Pastor, a última vez que eu pedi perdão pelo meu pecado foi no Exil. Está amarrado. Também tem o exagerado, né? Um cara que pede perdão 10 vezes pelo mesmo pecado. Você já pediu uma vez arrependido, Deus já te perdoa, pode esquecer. Passa para o próximo. Amém? Se arrepender, se deixe transformar. Quanta gente é crente Gabriela, os pastores gostam de falar isso, né? Crente Gabriela, eu nasci assim, você sempre assim. Gabriela. Não, deixe-se transformar. Você não precisa ser difícil nessa área a vida toda. Você não tem que ser a mesma pessoa que você é. Eu nasci assim, meu jeito é esse. Tem coisa que é nosso jeito, é nosso temperamento, mas tem coisa que é pecado, tem coisa que precisa ser transformada na nossa vida. Pastor, mexeu comigo, eu rodo a baiana. É isso que a Bíblia ensina? Rodar a baiana? A Bíblia ensina, se te ferirem na face, oferece a outra.
Se teu inimigo te pedir para caminhar 1 milha, vai com ele 2. Qual o evangelho que está escrito que o crente roda a baiana quando mexe contigo? Eu dou um boi para não entrar numa briga, pastor, mas quando eu entro... A Bíblia manda você viver em paz com todos, irmãos. A Bíblia manda você até amar os teus inimigos. Amém? Nós precisamos ser transformados, irmãos. Eu já comentei aqui, as pessoas normalmente na igreja têm um conceito fora da realidade em relação a pastores. E quanto mais longe um pastor for, mais a pessoa idealiza. A pessoa vê um pastor longe na televisão, aquele cara é santo. Aquele é um pastor sobrenatural. A pessoa vê você sentadinha aí, me vê aqui, pastor, o dia que eu chegar no nível do pastor. Irmão, nós somos pessoas como vocês. E eu falo sempre, Senhor, eu quero ser transformado. Eu não quero fazer algumas coisas que hoje eu ainda faço, ainda reajo. Você sabia que eu ainda fico muito irado? Às vezes no trânsito eu seguro a onda, não meto buzinão, não chamo atenção, não brigo com ninguém, fico na minha. Mas a ira, meu irmão, que vem muitas vezes, no trânsito, Senhor, eu preciso ser mais brando, sabe, Senhor, eu preciso, ser mais tranquilo, mais temperante. Eu preciso ser transformado. Você precisa ser transformado. Para a gente se encontrar com Deus, a gente precisa estar disposto a passar progressivamente, continuamente, por um processo de transformação. Porque o nosso alvo, qual é o nosso alvo? A estatura do varão perfeito. Nós queremos ser cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Você está parecendo muito com Cristo? Se não está, meu irmão, você vai ficar. Amém? Ah, pastor, meu caso é um caso crônico. Não existe caso crônico para o Espírito Santo. Olha a obra linda que o Espírito Santo fez na vida de Saulo de Tarso. Nosso Deus é o Deus que chama as coisas que não são como se fossem. Ele confunde as coisas sábias deste mundo. Sabe? O nosso Deus é assim. Ele pega você, muitas vezes com temperamento difícil, uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar, começa a transformar a sua vida à medida que você abre, e você se torna um líder multiplicador, sabe? Aquela pessoa carismática que envolve as pessoas, que traz as pessoas, e você vira um verdadeiro canal de salvação. É isso que Deus faz na nossa vida, se a gente permitir, irmãos. Amém? Então, para se preparar, deixa o Espírito Santo te conduzir, guiar a sua vida, trazendo arrependimento, porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, trazendo transformação. Seja alguém diferente para essa geração, irmão. Seja alguém diferente, seja alguém que ande na contramão do sistema. Seja aquela pessoa que quando os vizinhos olharem para você, vão falar para você, aquele vizinho ali, ele é diferente. Ele é tão amoroso, ele é tão amável. Não seja o vizinho mais nervosinho do pedaço. Às vezes tem um crente assim, o vizinho mais nervosinho é o crente. Caramba, irmão. Não. Isso é um mau testemunho. Isso não nos identifica com Cristo. A Bíblia diz que Jesus foi levado como ovelha muda para o matadouro. Ele não abriu a sua boca, irmãos. E olha que ele podia dizimar todo mundo, somente com um pensamento. Ele não abriu a sua boca. Quando ele estava sendo escarnecido na cruz do Calvário, ele estava lá do lado de 2 ladrões, sendo insultado, sendo ofendido. Ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Cristo, ele é o nosso maior exemplo, irmãos. Cristo é o nosso maior modelo. Eu sei que eu e você ainda não estamos no padrão que nós queremos estar, amém? Mas nós não podemos nos acomodar com o padrão que nós estamos, irmãos. Nós precisamos crescer, nós precisamos avançar, nós precisamos brilhar como luz para este mundo, irmãos. É isso que vai fazer diferença. É isso que vai fazer diferença. Para nós sermos parecidos com Cristo, sermos pessoas piedosas, brandas, misericordiosas, sermos verdadeiros santos. Santos.
Tem um homem de Deus muito usado pelo Senhor. Eu estou tentando lembrar o nome dele, que eu estou improvisando para falar dele. Estou tentando lembrar o nome dele agora. Eu acho que é John Flatter, alguma coisa assim. Aquele homem de Deus, ele era um cara tão dedicado, uma pessoa tão piedosa, parecia tanto com Cristo. E quando aquele camarada viajava, naquela época eles viajavam de trem ou de charrete. Quando ele viajava de uma cidade para outra para pregar o evangelho, ele passava muitas vezes por lugares onde existiam bares e as pessoas estavam bebendo naqueles bares. Só por ele passar naquela localidade, a presença do Espírito Santo era tão forte na vida daquele homem, que aquelas pessoas que estavam nos bares começavam a chorar, se arrependendo, confessando os seus pecados, entregando a sua vida a Deus. Tem um outro homem de Deus chamado Finney. Finney era um homem tão devoto, tão dedicado, tão entregue ao Senhor, tão usado por Deus na sua geração. Uma vez Finney foi visitar uma fábrica. Quando Finney entrou naquela fábrica, quando ele colocou os pés naquela fábrica, as pessoas não conseguiam mais trabalhar. Começaram a chorar, se arrependendo, confessando os seus pecados. O dono da empresa olhou aquela situação e falou: não temos condições de continuar produzindo mais. Vamos fechar a fábrica e vamos reunir, porque eles precisam ouvir sobre salvação. Finney pregou a palavra para aquelas pessoas, e aquelas pessoas entregaram a vida a Jesus. E houve um mover tão forte do Espírito Santo, que eles continuaram durante 3 dias, orando e chorando na presença de Deus. Irmãos, nós não podemos nos acomodar com aquilo que nós somos hoje. Deus tem mais para fazer na nossa vida, irmão. O Espírito Santo quer continuar trabalhando, nos transformando, nos modelando a sua imagem e semelhança, sabe? Eu quero terminar dizendo para você, da mesma forma que um aluno dedicado, estudioso, se prepara para fazer uma prova, nós precisamos nos preparar para o dia do grande encontro. Nós precisamos nos preparar para o dia do arrebatamento da igreja, que está muito próximo. Nos preparar com dedicação, com diligência, dando o máximo de nós, mas nos garantindo naquilo que Jesus fez por nós. Amém? Deus nos abençoe. Que sejamos transformados, fortalecidos e avivados a cada dia.